Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem, né? Sempre na medida do possível, mas que o Senhor agracie cada um de vocês com muita paz, muita saúde, muito amor, muita alegria, muita fé e muita esperança. Em nome de Jesus, de que tudo vai melhorar, de que em breve o Senhor voltará em nome de Jesus para levar a sua noiva. Amém? Gente, eu queria conversar aqui com vocês sobre o que aconteceu rapidinho lá no Instagram, né? Eu tive que postar a última live, como vocês sabem de costume, eu faço uma live e já mando direto pro IGTV e ela fica salva para aqueles que não acompanharam, não estavam no mesmo horário que eu, enfim. Dessa vez nós tivemos um probleminha, tá, gente? Eu fiz a live, salvei a live, graças a Deus, salvei no telefone, e aí então eu fui publicar. Porém, houve um erro e não queria publicar de jeito nenhum a live. E o que eu fiz? Como eu já havia salvado no telefone, eu cortei em duas partes, tá? São vídeos curtos, cortei em duas partes e aí coloquei no IGTV. Consegui salvar assim no IGTV. Então você pode acompanhar por lá. E o tema que eu falei foi sobre os sonhos de José, tá? Sobre você ter um sonho, uma expectativa, um projeto, e aí você conta para pessoas que acham que vão te apoiar, mas na verdade acontece o contrário, né? E nós vamos falar ainda hoje sobre isso. Por que, Monique, você vai falar o mesmo assunto? Porque quando eu fiz o vídeo lá do Instagram, eu não estava com a minha Bíblia em mãos e eu estava gravando do telefone, eu tenho telefone na Bíblia também, mas, né, ou eu gravava ou eu, enfim, marcava as coisinhas ali para vocês. E eu quero colocar aqui hoje exatamente o capítulo, o versículo, as referências bíblicas para vocês fazerem um estudo de vocês, ver o que o Senhor fala aos corações de vocês. Mas eu creio que desde já o Senhor já vem falando aos nossos corações, falou ao meu e vai falar ao seu coração também. Então vamos lá? Quiser pegar papel e caneta, não tem problema, tá? Nós falaremos aqui aquilo que está na palavra do Senhor, amém? Vamos então para Gênesis 37. Na epígrafe diz assim: os sonhos de José, tá? E você pode acompanhar aqui comigo, vou ler rapidinho, espero não falhar com vocês, tá? É um pouquinho comprido esse capítulo, mas eu vou ler até certo ponto e aí a gente para e a gente começa a abordar os pontos, tá bom? Jacó, Gênesis 37, versículo 1. Os sonhos de José. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Em outras traduções, pode ser que não esteja túnica longa, tá, gente? Pode ser que esteja de diversas cores, não tem problema, tá? Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Prestem atenção sobre esses sentimentos, tá? Odiaram-no. Não conseguiam falar com ele amigavelmente. Versículo 5, não vamos nos perder. Certa vez José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. É a segunda vez a palavra ódio. Meu Deus do céu, olha o que vem aí pela frente. 6. Ouçam o sonho que tive. José aqui está contando o sonho dele. Disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes, de seus irmãos, se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. 8. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você nos governará? E o odiaram, terceira vez, e o odiaram ainda mais por causa do sonho que José havia dito. 9. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos, novamente, né? Contou aos seus irmãos.
tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim, disse José. Quando o contou aos seus pais, ao seu pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Então veja só, nós ouvimos a palavra ódio 3 vezes, né? Não conseguiam falar de maneira amigável com José, sendo da parte dos seus irmãos não conseguiam. E agora nós vimos a palavra ciúme. Após o segundo sonho, seus irmãos, além do ódio todo, veio mais um ciúme. Porém, o seu pai refletia naquilo. Então vamos lá. Vendido pelos irmãos, versículo 12 ainda no capítulo 37 de Gênesis. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Sim, Senhor. Por que eu estou enfatizando nesse ponto? Porque apesar da maneira com que seu pai duvidou do sonho dele, subestimou aquele sonho, que os seus irmãos o odiavam ainda mais, né? Ele não tinha tanta credibilidade, era um moço, tinha 17 anos, um jovenzinho, e ele ainda assim obedecia ao seu pai. Ele ainda assim respondia, digamos que com educação e respeito, temor ao seu pai. E ele disse, sim, Senhor. Ele não disse, tá bom, tudo bem, tá. Não, ele disse, sim, Senhor. Existem muitas diferenças. Acredito que os pais que talvez estejam assistindo a este vídeo sabem muito bem a diferença de uma resposta de um filho, né? Então vamos lá, versículo 14. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Os irmãos de José já tinham partido dali e este homem ouviu eles dizendo que iriam para Dotã. José assim foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegassem, planejaram matá-lo. Acredito que é uma história que começa com muito ódio, muito ciúme, um relacionamento nada amigável. Não nos espanta que chegue a este ponto. Mas talvez o que nos espante aqui é que esse pensamento parta de alguém que seja da própria família, seja o seu sangue, como aconteceu aqui, né? Mas assim José foi em busca dos seus irmãos e encontrou perto de Dotã. E de longe, né? Antes que ele chegasse, planejaram matá-lo. Isso está no versículo 18. E diziam assim, 19. Lá vem aquele sonhador. E agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. É um comentário que seus irmãos fizeram, que por mais que talvez surpreenda algumas pessoas, talvez não me surpreenda tanto, mas é uma coisa muito forte. É um sentimento muito, com certeza impuro, mas devastador. Você sentir isso no seu coração. Você ter esse desejar a morte
do seu irmão odiá-lo, ter ciúmes dele, não conseguir de maneira alguma ter um relacionamento amigável, não buscar este relacionamento amigável. E vamos ver adiante o que acontece. Quando Rúben viu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Aqui, às vezes, vou fazer um breve comentário. Às vezes nós temos aquele pensamento que nós sabemos que é incorreto, que é impuro, que Deus abomina, e muitas das vezes, abomina mesmo. E às vezes gira uma chavezinha, e talvez seja a nossa consciência, né? Dizendo, não, eu acho que isso daqui não foi forte, eu fui muito longe, então deixa eu voltar um pouquinho. Acredito que foi isso que passou na cabeça de Rubem, né? Como está dizendo, Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Menos mal, né? Já não morria afogado. Graças a Deus. Deus é bom, gente. Nós vamos entender o propósito disso tudo. 25. Ao se assentarem para comer, afinal de contas José tinha ido até lá ver como seus irmãos estavam, né? Levado ali com certeza o mantimento. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos e mirras que eles levavam para o Egito. Judá, então, disse aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão. É nosso próprio sangue. Veja só. Eu acho que a consciência dele estava começando a pesar. Porém, não pesar de uma maneira pura. Porque veja só o que acontece. Afinal de contas, ele disse, né? É o nosso próprio sangue. Nossa carne. E seus irmãos concordaram. Ok. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam. Quando você pensa que a consciência está vindo, aí faz tudo o contrário, faz pior ainda, né? E o venderam, onde estamos? Versículo 28. Tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Vamos somente até aqui, ok? Então, veja só, nós fomos até o versículo 28 de Gênesis 37. Então, finalizamos aqui o ponto, não que a história acabou, finalizamos o ponto que eles venderam José para os ismaelitas por 20 peças de prata. Eu não sei dizer para você o que era, eu acredito que também não está aqui na Bíblia, não encontrei até hoje, o que eram essas peças. Mas vocês perceberam que uma relação de muito ódio, muito ciúme, inimizade, desejar a morte. Aí quando você pensa no meio da história que pode melhorar, que podem voltar atrás, né, regredir em tanto ódio, em tanta amargura, tanta inveja, tanto ciúme, acontece o contrário. José estava indo aos seus irmãos, ao encontro de seus irmãos em obediência ao seu pai, se perdeu pelo caminho, porém mesmo assim ele não desistiu. Poderia José, me perdi, eles não estão aqui, pai, voltar para sua casa e falar: pai, meus irmãos não estavam lá. Mas não. Na palavra aqui que nós lemos, na palavra de Deus, havia um homem que José encontrou no caminho
E este homem, sem que José falasse com ele, veio diretamente a José e disse: o que busca, o que procuras aqui? E este homem o direcionou até onde possivelmente seus irmãos estariam. Aquilo que Deus falou ao meu coração, e eu acredito que falará ao seu também, foi o seguinte ponto. Quando nós somos jovens, às vezes nem precisa ser jovem, mas nós temos muitos sonhos, nós temos ambições, e não é pecado você ter ambição, você querer transformar a sua vida, você querer algo melhor para a sua vida, conquistar, né, pontos que vão beneficiar você, a sua família, o seu próximo, você querer ser grande, entre aspas, eu coloco assim, você querer o melhor, o bem, não é pecado, tá? Você, por exemplo, aliás, eu vou dar o meu exemplo, né? Eu nunca fui sempre morei no Brasil, estou atualmente morando no Japão, mas nunca fui de uma classe social, oh, nossa, a Monique é rica, a Monique é assim, assado, cozido. Não, eu vim da periferia, não me envergonho disso, sempre na cidade em que eu morei, Belém do Pará. Nunca fui do centro da cidade, dos melhores bairros, das melhores escolas. E quando eu sempre estudava em escola particular durante a minha infância, estudei com muita luta, com muita dedicação da minha família, né? Afinal de contas, todos eles se empenhavam muito na educação, na nossa educação dos filhos, sobrinhos, netos. E eu dou graças a Deus por isso. E eu fui conquistando, galgando um caminho que me trouxe até aqui, né? Vejamos, não foi do nada e por nada. O Senhor veio me dando graça para eu continuar crescendo. E a minha ambição sempre foi: eu posso morar na periferia? Posso, não me envergonho. Mas a realidade a qual eu estava inserida era uma realidade que poderia me levar a um caminho completamente diferente. Porém, neste caminho, eu tinha a ambição, se é que eu posso dizer ambição, né? De querer o melhor. E sempre tive a instrução de não é porque eu vivo neste meio que eu devo ser igual a este meio. Principalmente quando esse meio é um meio pesado, é um meio de sofrimento, um meio... Acho que vocês estão me entendendo. E por que eu tô falando disso? Porque José, ele contou um sonho que ele contou, não foi para um desconhecido, não foi para uma pessoa que era distante dele. Não, ele contou o seu sonho para sua família, para as pessoas que estavam ali próximas dele, para os seus irmãos, né? Nós sabemos que entre irmãos é um laço muito grande de sangue, como diz aqui, seus irmãos lá na frente tentando livrá-lo, né? Afirmando, ele é o nosso sangue, ele é a nossa carne. Pensasse nisso antes, né, irmãos de José, por favor. Mas isso acontece, infelizmente. José contou o seu sonho. Eu acredito que de forma ingênua ele acabou contando, talvez por não ter o pensamento de é só um sonho, ou então foi e contou mesmo, olha gente, eu sonhei isso aqui, eu vi isso aqui muito claro nos meus sonhos. E seus irmãos fizeram o quê? Subestimaram desde o primeiro sonho, já o odiavam por seu pai privilegiar a ele, amar ainda mais a ele por ser o filho da sua velhice. E eu quero abordar esse ponto aqui também com vocês, não só do compartilhar o sonho, e para isso nós devemos ter muito cuidado, muita cautela com quem nós andamos compartilhando os nossos sonhos, os nossos projetos. Se na história de José houve tanto ódio, tanto ciúme, tanta inveja, que eram pessoas de sangue, pessoas da família, pessoas próximas, que dirá nas pessoas que nem nosso sangue tem. Não são nem nossos parentes de 10º grau, por exemplo, né? Então a gente tem que ter prudência, tem que vigiar, tem que estar atento a essas coisas. O outro ponto que eu queria abordar também é o favoritismo que Jacó dava a José.
Eu acredito que isso corroborou muito para que o ódio de seus irmãos só crescesse, né? Eu, por exemplo, sou a filha mais velha. Nossa, demorei até pra falar. Sou a filha mais velha, né, do meu pai e da minha mãe. Claro. Porém, tem mais um que é o meu irmão mais novo. Nós não temos uma idade muito diferente, mas nada fez com que a minha mãe ou meu pai demonstrasse um privilégio, assim, sobre a vida do meu irmão. E isso não fez com que eu também o odiasse, né? Mas, enfim, foi a história de José, foi isso que aconteceu. E eu vejo aquilo que o Senhor fala ao meu coração, é que nas nossas prioridades, eu não sou mãe, né? Apenas casada, mas ainda não sou mãe. Mas acredito que os pais aqui que estão ouvindo vão conseguir entender e talvez ponderar mais isso, se acontece de uma forma contrária, né? Acho que o favoritismo de seu pai, demonstrado assumidamente, né, com seus irmãos para com José, fez com que seus irmãos agissem também daquela forma. Não é justificando isso, tá, gente? O que os irmãos de José fizeram contra ele não justifica. Esse sentimento de ódio, de raiva, de ciúme absurdo a ponto de desejar a morte, isso não vem de Deus, isso não procede de Deus, isso não é algo natural, isso não é algo aceitável, admissível, nem justificável. Mas nós sabemos que enquanto seres humanos nós somos falhos, nós lidamos com emoções, com sentimentos, né? E temos que ter sim muito cuidado com a emoção que eu gero na outra pessoa, com a minha atitude, com o meu pensamento. Devemos ser cautelosos enquanto a isso, né? Nós não podemos levar o outro a pecar, então nós temos que ser prudentes, temos que ser sábios, sábias, né? Então, esse foi o segundo ponto, né? E o terceiro ponto que eu queria falar para vocês foi, lembra quando eu citei aqui que José havia se perdido e surgiu ali um homem já perguntando quem ele estava procurando, o que ele estava procurando, né? E eu quero colocar esse ponto aqui para vocês, a maneira como eu interpretei, a maneira como Deus falou ao meu coração, tá? Quando nós temos um sonho, um projeto, né? Seja ele grandiosíssimo ou pequeno ali entre você, só você e Deus, né? Não é algo expansivo assim, mas é algo íntimo só. Nós podemos às vezes nos encontrar perdidos, né? Às vezes desorientados. Meu Deus, o que eu faço aqui, né? Talvez José pensou, o que eu faço? Eu vou de fato ao encontro dos meus irmãos ou eu já largo de mão aqui, afinal de contas eles nem gostam de mim, e volto para meu pai e digo, papai, não estavam lá, estou aqui de volta, não sei para onde eles foram. Mas o plano tinha que seguir, certo? Perdão. O plano tinha que seguir. O projeto, ele tinha que ser concluído. Então, esse homem veio e orientou a José onde seus irmãos estariam. E aí deu procedimento àquele plano. E o plano final era: José tinha que passar por tudo isso para que o projeto fosse concluído, para que aqueles sonhos que ele teve fossem realizados. E aquilo estava forjando de uma certa forma a José. Ele passar por essas experiências que ele passou com seus irmãos, com seu pai, né? Ser vendido, odiarem tanto a ele, desejarem a morte. Nada é por acaso. E então José passou por tudo isso, foi vendido aos ismaelitas, né? E foi para o Egito, que levaram para o Egito. E nós sabemos que ao final dessa história, o plano de Deus se cumpriu. José, acredito, eu penso que José, ele acreditava muito naqueles sonhos. Por exemplo, eu tenho uma experiência com sonhos que sempre que eu conto é como se eu tivesse muito empolgada.
Acredito eu que quando José contava esses sonhos, ele devia estar muito empolgado. Você que está aí do outro lado, você que tem um sonho, um projeto, você que às vezes Deus te dá uma visão maravilhosa nos seus sonhos, algo muito real, muito vivo. Eu digo que quando nós temos isso e nós sentimos no nosso coração esse sonho ardendo, queimando, não é só nosso, é algo de Deus para a nossa vida. E nós não podemos desistir por mais que os ventos sejam contrários, por mais que as forças sejam contrárias. Nós não podemos desistir, nós não podemos desacreditar daquilo que Deus já colocou no nosso coração. Isso é muito importante para que isso venha a ser cumprido na nossa vida. Pode vir um desejando mal, outro desejando que nunca vai acontecer, outro subestimando você, outro dizendo que você não é capaz, outro dizendo que você não é nada, te vendendo por 12, acho que eram 12 peças, 20 peças, perdão, de prata, né? Pode ser que isso aconteça, mas eu te digo uma coisa, quando o projeto é algo de Deus na sua vida, quando você não desiste, quando você não subestima a palavra do Senhor porque Ele é fiel à sua palavra, o plano vai se cumprir. E o que eu queria colocar aqui para vocês também se encontra lá no livro de Provérbios. Provérbios 16:3 nos fala assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Coloque os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos para o Senhor. Seja sábio. Busque sabedoria em Deus. Na palavra de Deus diz que se nós pedimos, buscarmos sabedoria, Ele nos dá sem medida. Então busque isso ao Senhor. Tenha sabedoria para saber com quem você pode compartilhar esses sonhos. Se é para pessoas que dizem que você não é nada, que você não é capaz, que te subestimam, que te dizem que você não pode, que você não consegue, ou se é para pessoas que estão ali ombro a ombro com você, que ora por você, que deseja o melhor para a sua vida, que deseja que você cresça em fé, em amor, em esperança, que deseja que você cresça na sua vida secular, que você mude de história, que você saia do, digamos, zero, né? De onde se começa. Que você saia do zero que você está no início de tudo para o melhor que você pode atingir com a graça de Deus, né? Atentemos para quem nós compartilhamos os nossos sonhos. Amém? E seguimos então. Provérbio 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Tudo, tudo. Você, jovem, adolescente, que está indo fazer uma prova, que está entrando numa escola nova, que está entrando numa universidade, que ainda no colegial está buscando aí um curso para você fazer, para você se formar, estudar, está buscando uma profissão, você que está procurando um emprego, você que está querendo abrir um projeto que atenda as pessoas do seu bairro, que atende ali a comunidade da sua igreja, você que está querendo crescer no reino de Deus, buscar mais ao Senhor, você que tem um sonho de receber o Espírito Santo, ser batizado, consagre isso ao Senhor. Você que tem um sonho de ter uma família, você que tem um sonho de ter a cura de um ente querido, você que tem um sonho de ganhar a sua família para Jesus, você que tem um sonho de fazer missões, de viajar pelo mundo, não como turista, mas viajar pelo mundo e realmente querer, desejar, ansiar para que almas sejam salvas, que a sua vida seja usada como um instrumento nas mãos do Senhor. Eu declaro sobre a sua vida fé, coragem, confiança, porque é o Senhor que nos direciona. E quando nós estamos dentro do plano de Deus, dentro dos sonhos de Deus, não vai haver caminho que a gente se perca, que o Senhor não nos direcione para concluirmos o projeto. Amém? Então, o que eu queria tratar com vocês hoje era isso, com as nossas referências de Gênesis 37, Provérbios 16. Acredito que essa mensagem falou muito ao seu coração
E se você por algum momento pensou, este ano está sendo muito difícil, muito complicado com a minha família, a saúde, o financeiro, o ministério, a busca pelo reino de Deus, por declarar o reino de Deus, eu estou perdida, eu estou perdido, me faltam forças, me falta coragem, me falta fé. Querido, consagre ao Senhor. Querida, consagre ao Senhor. Coloque ao Senhor, apresente ao Senhor. Senhor, eu quero te louvar melhor. Senhor, eu quero te buscar mais. Senhor, eu quero o batismo no Espírito Santo. Senhor, eu quero salvar a minha família. Não eu, mas que o Senhor alcance a minha família. Eu desejo, Senhor, a cura, Senhor, pelas pessoas que estão passando por esse problema, por essa pandemia. Sabe? Senhor, eu desejo melhorar enquanto mãe, enquanto filho, enquanto pai. Eu desejo melhorar nessas coisas. Senhor, eu desejo te buscar mais. Senhor, eu tenho um projeto aqui, Senhor, que vai beneficiar a minha família. Que se tudo ocorrer bem, o seu nome também vai ser propagado. Sabe? São muitas coisas. Por mais que esse ano esteja sendo ainda um ano de pandemia, um ano difícil, não desista. Quando Deus tem um propósito, um sonho que Ele nos dá, Ele vai se encarregar de nos ajudar, a capacitar a realizarmos este sonho junto com Ele, a concluirmos, a estarmos dentro dessa missão junto com Ele. Nós precisamos estar com o nosso coração aberto para receber a orientação de Deus. Por isso que Ele fala, consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Tenha fé e esperança. Deus, Ele está conosco, Ele olha por nós, Ele vela pelos seus. E Ele vai te dar graça, Ele vai te dar capacidade para que você, por mais que tenham pessoas desejando o contrário na sua vida, desejando que tudo fracasse, tudo naufrague, Deus, Ele está contigo e Ele vai fazer com que esse projeto, esse sonho seja concluído. Amém? Eu desejo a todos uma abençoada tarde, noite, manhã, eu não sei o momento que você está ouvindo, mas saia daqui abençoado, saia daqui renovado, cheio de sabedoria, cheio de amor de Deus, cheio de muita alegria, muita coragem, muito ânimo e renovação para a sua vida. Deus está contigo, Ele conhece os planos da sua vida, os projetos da sua vida, e Ele vai te capacitar a realizar cada um deles. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima.